Milhares de gaúchos procuram vagas de emprego. Uma das alternativas são os concursos públicos, que normalmente garantem um bom salário e estabilidade, mas também são muito disputados. Como se dar bem e garantir aprovação? Quem responde pra gente hoje é Fernando Elias José, psicólogo, especialista em preparar estudantes para provas, vestibulares e concursos, que está aqui conosco. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Tudo bem. Bom, você que está em casa já sabe, né? Pode fazer a sua pergunta ligando para 3218-5592 ou então mandando um tweet para @JRBSTV. Vamos direto à primeira dúvida, aí está ela. Como é que eu faço para me inscrever no concurso público? Importante que a pessoa defina qual concurso ela está buscando e, na medida que ela tiver com o concurso definido, ela vai procurar a instituição que está realizando esse concurso. E aí ela vai fazer a inscrição dela através do computador, através dos dados que ela tiver com os documentos dela. Mais uma dúvida? Como faço para saber se a minha inscrição foi aceita? Na medida em que você faz a inscrição, tem um período de validação dessa inscrição. Então, ele tem que ler bem o edital, que depois desse período de validação, ele entra novamente no site onde ele se inscreveu e verifica se a inscrição dele foi aceita. E no edital aqui também estão os conteúdos que a pessoa deve estudar, né? O edital é a regra do concurso. Você tem que estar com o edital bem lido para saber horário, local, o dia que vai ser divulgado o local, os conteúdos, o peso de cada prova, para que você tenha total conhecimento sobre aquilo que você vai estar fazendo ali na hora da prova. Bom, uma coisa que pesa bastante também é o nervosismo, tanto que você está lançando esse livro aqui, Concursos Faça Sem Medo. Exatamente. O nervosismo atrapalha muitas vezes. Atrapalha bastante. Na verdade, o nível de ansiedade do candidato leva muitas vezes a ter situações de prejuízo na hora da realização das provas e também na preparação para elas. Então, se o candidato está muito ansioso, muito preocupado com o concurso, ele não absorve o conteúdo e na hora da prova ele estudou, mas se ele não estiver preparado também emocionalmente... Tem aqueles famosos brancos, Os brancos, né? Que na verdade é uma grande descarga de adrenalina que ocorre no cérebro, não há prejuízo de conhecimento, só que enquanto a pessoa fica nervosa, aquele conhecimento não retorna ao pensamento. Então, quando ele sai da prova, ele se lembra da resposta. Essa é a grande diferença de esquecer e de ter o branco. Daquela raiva, né? Daquela raiva. Vamos né? aí à próxima pergunta. Que informações eu encontro no edital de concurso? Bom, como eu falei anteriormente, todas, né? O edital é a regra básica, é toda a estrutura, é a lei, entre aspas, do concurso público, do concurso que a pessoa decide fazer. Quais são os concursos mais disputados aqui no estado? Hoje em dia, um dos concursos mais disputados que nós temos aí no mercado é o concurso de Procurador da República, né? Concursos de Quantos nível candidatos mediano. por vaga, mais ou menos? Normalmente fica em torno de 50, 60 candidatos da área jurídica, né? Outras questões também que são extremamente pontuais são concursos hoje de nível médio, que atraem muito todas as pessoas que já se formaram e aí ou estão estudando o nível médio, buscando esta vaga. Então, muitas vezes, você passa por dois concursos, como eu chamo. Você tem que se inscrever, fazer a prova, em alguns momentos ter que ir muito bem, quase que gabaritar a prova e, dependendo, ainda ser sorteado na bolinha para ser chamado pelo nível de empate que os candidatos têm em função de nível médio ou ensino fundamental. Nós tivemos, acho que uns 3, 4 anos atrás, um concurso de nível fundamental que aconteceu isso. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com mais dúvidas. Ainda temos um tempinho para esse bloco para mais um esclarecimento. Aí está, pergunta. Onde eu encontro o conteúdo das provas? No edital, novamente vamos repetir, no edital vai estar ali todo o conteúdo e o peso de cada prova. Tá certo, voltamos em seguida. Hoje o JA está abrindo espaço para tirar dúvidas de quem procura emprego através dos concursos públicos. Como se preparar para as provas e garantir uma boa colocação? Quem responde é o psicólogo Fernando Elias José. Participe pelo telefone 3218-5592 ou então pelo Twitter @JRBSTV. Aí está a próxima dúvida. Eu gostaria de saber onde eu encontro as localidades que há vagas. Na medida em que você coloca o site de buscas para concursos, tem um site super interessante que divulga essa questão de vagas. Existem jornais que circulam na capital também que podem dar essa questão de vaga. Mas é importante que ela tenha noção do que ela quer prestar concurso para ir poder buscar a vaga que ela está buscando, se é intermédio de nível fundamental, nível médio, vai depender do que ela vai estar querendo buscar nesse sentido. Mas tem vários veículos de informação que trazem isso, né? O Gabriel está perguntando aqui pelo Twitter quais são as técnicas para memorizar os assuntos da prova. A memorização ela é super importante. As pessoas muitas vezes acham que estudando, elas vão conseguir memorizar. Elas precisam de um tempo de descanso
para que esse estudo seja absorvido pela memória. Então é super importante que ele estude durante um período e descanse um pouquinho, ou seja, 1 hora para parar 10, 15 minutos para poder memorizar. A cabeça tem que ficar vazia e você vai tentar relembrar isso nesse movimento de conhecimento. Então também a memória também ela é feita de alimentação, de bom sono, ou seja, a pessoa está relaxada no momento de estudar para poder absorver. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que estudar, eu faço a comparação como se elas estão digitando num computador. Digita, 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 mas depois tem que apertar a tecla salvar. Se não apertar a tecla salvar, não tem como memorizar. Tá certo. Nós temos com alguém na linha. Quem é que está falando? Bom dia, eu sou o Jonas de Cascarinha. Oi, Jonas. Pode mandar sua dúvida e sua pergunta. A minha pergunta é a seguinte: como eu teria certeza que o concurso que eu fizesse vou ser chamado após a aprovação? Isso é complicado. Tem muita gente que se coloca bem e depois não é chamado. Hoje em dia tem uma decisão do CNJ que determina que todos os concursos têm que abrir com a quantidade de vagas que eles têm condições de serem chamados. Então, a partir desse momento, há uma legislação no país que determina se o concurso abre com 1 vaga, 2 vagas ou 3 vagas, essas 3 vagas vão precisar necessariamente serem supridas ao longo do período do concurso. Então, essa garantia hoje em dia já existe no país, só que vai determinar da quantidade de vagas que eles colocam no edital. Às vezes eles colocam 1, às vezes colocam cadastro reserva, que é exatamente isso, para não correrem o risco de não cumprirem essa determinação legal de chamarem todas as pessoas. Então, se tem vaga no edital e ele ficar dentro das vagas, existe uma legislação que vai fazer com que ele seja chamado. Tá bom, o psicólogo Fernando Elias José segue agora por um chat, vai participar de um chat, respondendo todas as perguntas que nós não conseguimos responder ao vivo aqui no Jornal do Almoço. Quer participar? Então entre no nosso site www.rbstv.com.br/ja.